Bom, depois de me enrolar o dia inteiro, então, pra gravar esse segundo episódio, pensando, que merda é essa que tu tá fazendo? Tipo, ninguém quer te ouvir. Passei o dia inteiro pensando nisso. Tipo, ninguém quer me ouvir. Aí eu lembrei, eu quero me ouvir. Acho que eu tô fazendo isso muito mais por mim, pra recontar a minha história, pra contar o que eu faço, do que propriamente pra alguém ver. E aí eu resolvi me encarar de novo. É difícil se encarar na frente de uma câmera. Tentem fazer isso. É muito difícil. Bom, aqui estou eu então, nesse segundo episódio do Direito e Solitude, ou Direito na Solitude. E para me conhecer um pouco mais, para vocês me conhecerem um pouco mais, para eu me conhecer um pouco mais, resolvi contar hoje, de forma muito rápida, como que a Marina criança, né, a Marina bebê, chegou até onde ela está hoje em termos profissionais. Não que já tenha acabado a minha história, pelo contrário, minha história profissional, espero que esteja só começando, tenho tantas outras pretensões ainda meio confusas, mas várias delas. Eu sempre fui meu pai era professor, né? Minha mãe é assistente social. Por aí já explica um pouco do rumo que eu tomei. Sempre achei muito legal ver o meu pai. A minha mãe trabalhava fora e seguido eu e meu irmão a gente acompanhava meu pai na faculdade, que ele ia dar aula. E lá eu ficava ainda no tempo de giz, de quadro, numa sala vazia dando aula pro meu irmão ou, sei lá, brincando de dar aula. Eu gostava daquilo. Muito brinquei de professora, muito. Tinha quadro em casa, até que quando a minha rinite começou a pegar, meus pais mandaram fazer quadro de canetinha, então eu achava o máximo que tinha quadro de canetinha em casa. Esteve muito presente em mim desde sempre. E eu não sei em que tempo eu resolvi que eu queria ser professora, mas foi muito antes de decidir pelo direito. Então, estava eu lá no colégio, sempre tive a oportunidade de estudar em colégio particular. E eu gostava muito de estudar. As matérias que eu gostava, obviamente, né? Geografia, história, enfim, por aí, né? Literatura, gostava também. Fazer redação, adorava fazer redação. E eu tive uma adolescência um tanto rebelde. E eu lembro que cada vez que eu brigava com meus pais, ou, enfim, tinha meus faniquitos de adolescente, não que eu ainda não tenha hoje, mas, enfim, eu batia a porta do meu quarto e pensava, eu vou estudar, 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 estudar para sair de casa. Eu pensava isso. E estudava. E lia, 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 lia. Claro, português, geografia, história, matemática, física e química, meu Deus, que terror era para mim. Eu não gostava, zero afinidade. E assim foi a minha vida. Aí no primeiro ano resolvi ir para a antiga escola técnica, né? Na época era o Cefet. Fui pra lá, passei sem. Fiz um cursinho, tava sempre enfiada em cursinho de alguma coisa. Passei, adorava aquela liberdade que a gente não tinha no colégio particular. Mas em seguida, enfim, por conta das greves e tal, minha família acabou me convencendo a voltar pro colégio que eu estudava, né? Entrei no meio do ano, os professores já me conheciam, então só fiz as provas. Resumo da história, eu nunca fiz metade do segundo ano de segundo grau. Mas passei nas provas, estudei feito uma louca, e assim terminei o colégio. Tava meio aérea com vestibular. Nessa época eu já estava pensando em fazer direito. Eu achava que o direito representava a justiça. Ainda acho hoje, mas é uma utopia que a gente precisa estar sempre relembrando de fazer valer a pena, né? De tornar isso como uma verdade na vida da gente. Quando a gente tem tanta lei que em tese representa o direito e a gente vê que acontece tanta injustiça na prática, aí a gente vê que as coisas se colidem, né? Nem sempre o direito é reflexo da justiça. Nessa época, então, eu tava meio, já meio revoltada com a vida, aquela fase de adolescência, não queria mais fazer direito. Direito é muito elitizado. Não queria mais fazer direito, queria fazer serviço social. Aí fui fazer vestibular, fiz um cursinho de um mês revisando, mas com um histórico de tanto estudo, né? E o meu vestibular ele foi o último interdisciplinar
Então, eram questões de marcar, interdisciplinares. Depois, a segunda fase do vestibular era para a área que tu escolheria, né? Então, não tinha serviço social na faculdade pública, fiz direito na faculdade pública e serviço social, prestei vestibular para serviço social na faculdade privada. Saiu o resultado da faculdade privada e eu tinha sido aprovada, então, no serviço social. Fui lá e matriculei, bem feliz, né? Nem contava com a aprovação no direito. Lá pelas tantas, uns dias depois de ter saído o resultado do vestibular, eu nem tinha visto o resultado do vestibular. Não sei. Acho que toda a ansiedade que eu tenho hoje naquela época me faltava, porque eu nem tinha acompanhado, né? Todos os F5s que hoje eu dou na vida, até depois quando eu comecei a fazer concurso, naquela época, não sei, era meio aleatório para mim, uma coisa tão importante como o vestibular, né? E eu lembro direitinho de. Eu achei até que tinha acontecido uma tragédia. Eu tava dormindo bem de boa, o meu quarto na casa dos meus pais era na frente do escritório deles, né? Eles sempre tiveram um escritório com biblioteca, 1000 livros. Essa é outra parte da história. E quando eu vejo a minha mãe gritando desesperada, desesperada, batendo na porta do meu quarto, e eu acordei, mãe, o que que aconteceu? E ela gritava, Marina, tu passaste no vestibular, tu passaste no vestibular. E eu tinha passado no vestibular para direito. O que que eu faço da vida? Bom, aí eu fui aconselhada a ir fazer direito. Serviço social ainda é algo que eu quero realizar na minha vida. Até hoje não realizei. Mas acho que algum dia realizarei. Depois, no doutorado em política social, tive mais contato. Mas enfim, acabei indo para o direito. Sabendo que eu queria ser professora. E me apaixonei pelo direito. Me apaixonei mesmo. Eu sou uma grande apaixonada pelo direito. Não por todas as áreas, né? Penei um pouco para passar na faculdade em matérias como tributário, processo civil, mas em outras como penal, processo penal, constitucional, eu adorava. Adorava e eu estudava aquilo com prazer. Bom, e eu já queria ser professora. Nisso eu já estava vinculada a alguns projetos de pesquisa da Faculdade de Educação, já estava aí escrevendo alguma coisa, apresentando trabalho em evento, e eu sabia que eu queria dar aula. Aí, chegando no sexto ano da faculdade, né? Aquele desejo de quero dar aula, quero dar aula. Eu lembro os meus professores perguntando: o que vocês querem fazer quando vocês se formarem? Querem fazer concurso? Um monte de gente levantava a mão. Querem advogar? Um monte de gente levantava a mão. E a docência? Eu acho que eu era a única que levantava a mão. Enfim, isso me acompanhou por muito tempo. Terminei a faculdade, me formei muito cedo. Esqueci de contar uma partezinha da história. Eu faço aniversário em março e eu entrei cedo no colégio e chegou um determinado momento, na época que podia, né? Que eu tava lá no pré e a mãe falou lá com o colégio, meus pais falaram com o colégio, dizendo que, a Marina não aguenta mais, né? Ela já tá no pré, não sei, pré-A, pré-B, pré, sei lá. Não dá pra ela ir pra primeira série com 5 anos. E deixaram que eu fosse pra primeira série com 5 anos. Claro, eu faço aniversário em março, então eu entrei com 5 para 6 anos na primeira série. O que é bem cedo. Até hoje eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Mas acaba que etariamente a minha vida andou muito rápido por conta disso. Depois eu entrei direto na faculdade, né? Depois que eu saí do colégio. Enfim, terminei a faculdade, me formei, aquele festerê. Já tinha passado na prova da ordem, que pra mim foi simples passar na prova da ordem, porque eu tinha muita afinidade com direito penal, com processo penal, eu já fazia estágio na época, então para mim era um gosto estudar aquilo e eu já tinha a prática do estágio. E a peça que caiu na segunda fase para mim foi memoriais, e eu fazia memoriais todos os dias, né, quando eu fazia estágio no Ministério Público. Tive um chefe muito bacana que me ensinou muito, 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 que foi o Dr. Décio, que na época era vinculado à 4ª Promotoria Criminal e me ensinou muito. Então eu só fui fazer a prova da ordem com o que eu fazia todos os dias no estágio, né? Só que ao contrário, no estágio eu era do MP, né? Então acusava, fazia o papel ali de escrevia uma acusação, e na prova da ordem fui escrever uma defesa. Passei na prova da ordem e comecei a fuçar no que eu ia fazer. E descobri o mestrado em Ciências Criminais lá da PUC em Porto Alegre. E comecei a me dedicar para isso, e só para isso. E aí tinha uma prova, tinha uma seleção, acabei passando na seleção, meus pais com o coração na mão e com o bolso também,
proporcionaram que eu fosse para Porto Alegre fazer o mestrado. Fiz o mestrado e só que nesse tempo do mestrado a angústia começava, né? E essa angústia, hoje eu vejo que os meus alunos passam por isso e eu sempre tento dizer, tem dois jeitos de lidar com esse tipo de angústia pós-formatura, tá? Dos dois jeitos, vai dar no mesmo. Um tu te estraga, adoece, e o outro tu fica bem e tem bem mais chance de dar certo. Infelizmente, naquela época, eu escolhi o jeito de se estressar. Eu estudava, eu já nem... Minhas amigas já diziam, bah, Marina, como tu tá estranha, tipo, até minha aparência mudou. E, enfim, foi um tempo bem complicado, uma mistura de culpa de não estar trabalhando pós-formatura, né? E claro, o mestrado demora e depois da aula não é assim do dia pra noite. E eu achava que eu precisava ter alguma coisa, eu precisava me sustentar, eu precisava fazer alguma coisa. Então, além de fazer mestrado, estudava. Comecei a falar dormindo, falava matéria dormindo, dava aula dormindo já. Comecei a ter problema nos dentes quando eu fui no dentista, né? Ele disse que nunca tinha visto uma lesão tão grave numa pessoa tão nova. O estresse carregado aqui no maxilar. Então foi um tempo muito estressante que hoje, né, 10 anos depois, eu vejo que não precisava ter sido assim. Talvez se eu tivesse levado mais light, talvez se eu tivesse aproveitado aquele momento da vida que sim, era intenso, era preocupante, mas de um jeito mais light, né? As coisas acho que teriam dado certo de qualquer forma, porque hoje eu entendo que deram certo. E, e eu não teria sofrido tanto. Mas é difícil, né? Só quando a gente passa que a gente sabe, mas eu tento falar sobre isso, né? Porque hoje as pessoas veem a gente assim, tipo, mentalmente são, né? Acho que a gente sempre foi assim. E não, os perrengues da vida, eles estão aí para todo mundo, né? Mesmo para quem acredita no seu sonho. E isso eu nunca deixei de acreditar. Eu sabia que eu ia conseguir dar aula. Eu tinha certeza disso. Sempre tive. Eu sabia que uma hora ou outra ia dar certo, né? Só que tava difícil, né? Enfim. Terminei o mestrado e com um tema muito legal que eu também vou deixar para outra oportunidade para falar para vocês. E aí começou uma fase estranha da minha vida. Comecei a mandar currículo desesperadamente para dar aula, porque eu queria dar aula. Finalmente vou realizar meu sonho de dar aula, agora eu sou mestre e vou dar aula. E fiz a seleção para Católica, para a Universidade Católica de Pelotas, em dezembro. E nisso tinha sido aprovada no concurso de capitão da brigada. Tinha sido aprovada para a Polícia Civil também, mas tinha sido aprovada e nomeada para capitão da brigada. E eu ia tomar posse em seguida. Bom, ninguém me avisou nada da Católica, outra pessoa deve ter sido escolhida para dar aula. Vou para a brigada. Não era o meu sonho, mas era um emprego e eu achava que podia ser legal. No psicotécnico da brigada, a psicóloga perguntou para mim: Marina, por que tu quer trabalhar na brigada? E eu disse para ela com total ar de sinceridade e espontaneidade: porque eu descobri que a brigada tem uma escola e eu quero dar aula na escola. Bem assim respondi para ela. Eu sei que eu vou ter que fazer outras tantas coisas, outros tantos afazeres, mas o meu sonho é um dia, na minha carreira, na brigada, dar aula na escola da brigada. Bem assim falei para ela. E fui aprovada no psicotécnico. Fui nomeada. Eu ia assumir a brigada, acho que numa quarta-feira, pronta, de mala pronta. Eles dão lá um kit de coisas pra gente comprar, camiseta branca, chinelo preto, etc. Tudo comprado, tudo pronto. E era um calor e eu tava voltando. Eu tinha ido buscar picolé na Tamaju, tá? Tava com um freezer no carro, uma caixa térmica no carro, cheia de picolé da Tamaju. E me ligaram da Católica. Oi, Marina, tudo bem? Aqui é da Universidade Católica. A gente queria saber se tu ainda tem interesse em dar aula aqui, né? Porque eu já tinha, enfim, tava começando o semestre na Católica, né? Eu me lembro até hoje, assim, a felicidade, sabe? Até me emociono, até hoje me emociono com isso, porque eu acho que foi um dos momentos mais felizes na minha vida, sabe? Quando o teu sonho de criança simplesmente se concretiza na tua frente. Eu nem acreditava que aquilo tava
acontecendo. Eu já estava adaptada à ideia de fazer outra coisa, né? Não que eu tivesse desistido do meu sonho, mas já tinha readaptado o meu sonho e paciência, não sofro por isso, eu sou pisciana, eu me adapto, né? E quando ela me falou aquilo, eu tinha vontade assim, poxa, tu não tem noção do tamanho do meu interesse. E eu cheguei em casa, disse para meus pais, e o meu pai ficou meio apavorado, assim, tá, mas ela vai largar um concurso público super bom, né, pra ir pra iniciativa privada. E eu acho que foi a primeira vez que eu não levei em consideração o que o meu pai disse. Depois ele me apoiou total, porque ele entendeu que era realmente meu sonho. Eu não tive dúvida. Desfiz a minha bolsa, avisei que não ia ir pra brigada, não assumi o concurso e fui dar aula na Católica. E não me arrependo, isso já faz 7 anos. E nunca eu me arrependi dessa escolha. Nunca. Talvez um dia eu me arrependa, mas por questões financeiras e estritamente profissionais, porque em termos de realização pessoal, aquela ligação e o fato de ter entrado numa sala de aula, que era o que eu desejava desde sempre, foi assim, o auge da minha felicidade, né? Eu sabia que eu ia conseguir. E eu lutei muito, sofri muito, não precisava ter sofrido tanto, podia ter feito as coisas com. Podia ter sido mais light, mas é uma realização, assim, eu sou muito grata por isso, muito grata. Muito grata por saber desde sempre o que eu queria fazer, por ter me empenhado para isso. E outra, por ter gostado disso, porque eu queria dar aula sem nunca ter entrado numa sala de aula. Eu podia chegar na sala de aula e pensar, putz, não era bem isso. E agora? E não. Quando eu botei os pés na sala de aula, e até hoje, eu sei que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Tá, tenho outras coisas paralelas agora, mas é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Já tá ficando grande esse vídeo. Acho que eu vou ter que cortar a minha história em 2 partes. Então fica até aqui. Paramos em 2014, o ano que eu finalmente vou dar aula. E pra finalizar, eu quero deixar uma dica. Eu leio um monte, bastante. Ah, antes disso, deixa eu falar outra coisa. Tava pensando antes de gravar. Uma das tias que eu mais me identifico, que é mais parecida comigo, que eu tenho um monte de tia, meu pai tem um monte de irmã, é minha tia Helena. Minha tia Leda. A tia Helena também é uma querida, mas minha tia Leda. E uma vez a minha tia me falou uma coisa, que disse assim, que ela e os filhos dela gostavam muito de mim porque eu era espontânea. E eu sou mesmo, né? E eu pensei, esses meus vídeos não vão ter edição. Eles vão do jeito que forem. Acabei de errar o nome da minha tia e vai ir assim. Senão não vai ser eu. E aqui precisa ser eu. E se essa espontaneidade é minha característica, então que seja. Tô falando isso pra mim mesma, pra eu me aceitar. Feito parênteses, vai a dica de um livro maravilhoso sobre os desafios da vida, sobre as pedras no caminho que a vida nos coloca, né? E que a gente vai lá e tira. E tira porque a gente encara os sonhos da gente. E é bom sonhar. E é tão bom quando a gente consegue realizar e já pensar no próximo sonho. E também lembrar que por mais que a gente seja querido e amado, sempre vai ter alguém que não vai nos gostar tanto assim, não vai nos admirar tanto assim e vai nos criticar. Então, esse livro que eu acabei de ler, que foi o último que eu acabei de ler, tem tudo a ver com isso, que é esse livro, da Isabel Allende. Eu já li quase todos os livros dela. Ela é maravilhosa, para mim é uma das melhores escritoras. E é sobre a história do Zorro. E conta todas as mazelas aí que o Zorro sofre na vida, todas as perdas, todas as pedras no caminho dele. E como nem ele, o Zorro, conseguiu ficar com a mulher que ele amava. Então, bem legal, escrito pelas mãos de uma mulher, né, que é a Isabel Allende, contando a história, essa história que já é conhecida de todos, mas de um jeito diferente. É isso. Acho que o próximo vídeo, então, eu sigo de 2014. Um beijo, obrigada.